Ainda sobre o estudo da estatística, a aula 2 agora vai tratar das medidas de tendência central. Essa aula ela é um pouco mais numérica, levando em consideração que a primeira aula foi baseada em tratar primeiro dos nomes que a gente iria utilizar para poder fazer um cálculo estatístico e também, que seriam as medidas relacionadas a o que é frequência absoluta, o que é frequência relativa, e também a organização dos dados coletados, que eram relacionados a colocar isso em gráficos, fazer planilhas, tabelas e tudo mais. Essa aula 2, diferente da aula 1, ela está relacionada com trabalhar com as medidas de tendência central, que são cálculos relacionados à média, mediana, moda, entre outros. Vale ressaltar que o Enem ele cobra bastante também essas medidas de tendência central, bem como aqueles gráficos que a gente já analisou na aula anterior. Então, vamos começar a falar sobre essas medidas de tendência central. A primeira delas seria a média aritmética. A média aritmética de uma sequência de valores nada mais é do que fazer a soma desses valores e depois dividir pelo número de termos somados. Então, a representação seria x com um tracinho em cima, onde a gente tem x barra igual ao x1 mais o x2 mais o x3 mais o x4 até o xn, que seria o enésimo termo. E aí eu pego tudo, somo e divido pelo número de termos, que seria o n. Depois disso, a gente vê a média aritmética ponderada, que tem o mesmo princípio do cálculo da média aritmética. Só que aqui a gente acaba diminuindo um pouco o modo de escrever, né? A gente utiliza da repetição dos valores da sequência numérica. Então, a gente vai dizer que esses valores que se repetiram vão ser chamados de peso. Então, para cada valor que repete na sequência, a gente coloca esse número multiplicado pelo peso dele, que seria o número de repetições. Então, seria a minha média ponderada daria x1 vezes o peso 1, que é quantas vezes o x1 apareceu, mais x2 vezes o peso 2, que é quantas vezes o x2 apareceu, até o xn, pn, que seria quantas vezes o xn apareceu. E depois eu vou dividir pela soma dos pesos, ou seja, da quantidade de vezes que esse número apareceu, que é o mesmo método quando a gente faz a média aritmética, só que lá a gente teria que escrever termo por termo quantas vezes ele se repetiu. E aqui, no caso, na média aritmética, a gente simplesmente coloca quantas vezes ele repetiu a partir de um fator multiplicativo. Então, P seria o número de vezes que o x apareceu, o P2, o número de vezes que o x2 apareceu, o P3, o número de vezes que o x3 apareceu. E se eu tivesse um Pn, o número de vezes que o xn apareceu na sequência. Agora a gente vai falar da média geométrica. A média geométrica é uma média definida para números positivos, com a raiz enésima do produto de n elementos de um conjunto dado. A gente pode dizer o seguinte, que quando você tem vários valores apresentados e você quer tirar a média geométrica desses valores, basta pegar todos esses valores, multiplicar e tirar a raiz com o índice com o valor do número de termos que aparece, que seria n. Então, vamos fazer um exemplo. Se eu tenho 3, 8 e 9, e eu preciso fazer a média geométrica entre esses números, como que nós faríamos para poder chegar nessa média geométrica? Bom, a gente diria que a média geométrica ela vai ser dada pela raiz de 3 vezes 8 vezes 9. E aí seria a raiz cúbica. Por que a raiz cúbica? Porque eu tenho 3 elementos multiplicados. Então, a minha média geométrica seria a raiz cúbica de 27, né? 3 vezes 9 vezes 8. Só que 27 é o mesmo que 3 ao cubo. E 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Então, eu posso escrever que a minha média geométrica vai ser a raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 2 ao cubo. Daqui, o 3 e o 2 vão sair da raiz, e eu tenho que minha média geométrica é simplesmente dada por 6. Então, a média geométrica entre 3, 8 e 9 é igual a 6. Depois disso, a gente vai falar de moda e mediana.
Então, para falar disso, eu preciso ter uma distribuição de valores, uma sequência numérica. Então, aí a gente já colocou uma sequência: 1, 2, 2, 3, uma série de 4, depois 5, 5 e assim sucessivamente. Percebam que existem números que não estão em ordem. Então, como encontrar a moda? Para encontrar a moda, primeiro a gente tem que entender o que é a moda. A moda nada mais é do que o valor que mais aparece ou que vai aparecer com maior número de vezes numa frequência apresentada, numa sequência apresentada. E isso vai ser, então, relacionado com a frequência absoluta. O número que tiver a maior frequência absoluta, ou seja, o número que mais aparecer na sequência, é o que a gente chama de moda. Então, se a gente pegar nessa sequência, a moda vai ser o 8, ele apareceu 5 vezes. Enquanto que os outros elementos eles aparecem em quantidades menores. Ainda falando sobre moda e mediana, agora a gente pergunta para a mesma sequência como encontrar a mediana. Já a mediana, para a gente encontrar, a gente precisa entender que a mediana ela é sempre o termo central, o valor central de uma sequência numérica. Mas esse valor central só vai aparecer quando você colocar esses elementos da sequência numa ordem crescente de valores. Então, o primeiro passo é colocar os elementos em ordem crescente. Então, vamos colocar os elementos em ordem crescente. A gente tem 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então, primeiro nós tínhamos 2 elementos 1, depois 3 elementos 2, depois 2 elementos 3, 4 elementos 4, 3 elementos 5, 1 só 6, 2 7, 5 8, inclusive foi nossa moda, e um 9. O que a gente vai fazer aqui é contar que nós temos no total 23 elementos. Dos 23 elementos, 11 estão posicionados aqui à esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E 11 estão posicionados à direita. Então, nós temos 23 elementos e se é um número ímpar, nós temos um elemento central. Esse elemento central é o que a gente vai chamar de mediana. Então, no caso, a minha mediana vai ser igual a 5. Por quê? Porque é o elemento que está centralizado na minha sequência numérica. Professor, mas e como seria se eu tivesse uma sequência numérica quando eu tivesse um número par de elementos? Bom, nesse caso, nós devemos pegar os dois termos centrais e fazer uma média aritmética simples. Como assim? Vamos pensar numa sequência qualquer aqui. Vamos pensar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 7. Quantos elementos nós temos? 8 elementos. Dos 8 elementos, então, eu tenho 3 à esquerda, 3 à direita e 2 elementos centrais. Esses 2 elementos centrais, nós vamos pegar e fazer a mediana dele a partir da média aritmética deles. Então, 5 mais 4 dividido por 2, ou 4 mais 5, né? E daí eu teria o valor de 9 dividido por 2, e 9 dividido por 2 a gente sabe que é 4,5. Então, a minha mediana necessariamente não precisa ser um valor que esteja escrito na minha sequência. Ele pode ser um valor, inclusive, que seja um valor fora dessa sequência numérica. Diferentemente da moda. A moda eu preciso que ela esteja lá presente, inclusive que seja o termo que mais aparece, ou seja, o que tem maior frequência absoluta. E aí agora a gente vai falar de outros termos que são utilizados dentro das nossas medidas de tendência central, que no caso, um deles seria o desvio médio. Quem que seria o desvio médio, né? Quando fazemos a média aritmética dos valores absolutos dos desvios para a média, estamos, na verdade, trabalhando com uma medida de dispersão que a gente vai chamar de desvio médio. E esse desvio médio, medida de dispersão chamada desvio médio, que é indicado por dm. E esse desvio médio vai ser caracterizado simplesmente por pegar a média aritmética e depois pegar a distância entre o valor encontrado na sequência e essa média que foi escrita. Então, como que seria calcular o meu desvio médio? Primeiro, então, a gente vai citar o exemplo. Dados 4 valores, 5, 8, 6 e 9, eu quero encontrar o desvio médio. Como que eu vou fazer, então? Primeira coisa, eu tenho que calcular a média aritmética desses valores. Então, calculando a média, basta eu pegar os 4, somar e dividir por 4.
Então, eu vou encontrar que a minha média aritmética é 7. A partir daí, o que a gente vai fazer é simplesmente pegar o valor de cada elemento e subtrair da média. Ou seja, eu vou trabalhar com x1 menos a média, 5 menos 7, que dá menos 2. Depois, 2 menos 7, x2 menos 7, que vai dar 1. x3 menos 7, que vai dar menos 1. E o x4 menos 7, que vai dar 2. A partir daí, o que a gente vai fazer é calcular o desvio médio dessa maneira. Nós vamos caracterizar como é a homogeneidade da minha coleta de dados. Ou seja, se eu tenho um desvio médio pequeno, significa que eu tenho uma característica muito homogênea que foi estudada, eu tenho uma regularidade nos meus cálculos. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu vou pegar e vou somar o módulo de todos eles e vou fazer uma média desse valor. Então ficaria como? Quanto que ficou o cálculo do x1 menos a média? Depois do x2 menos a média, do x3 menos a média, do x4 menos a média. Vou somar esses módulos todos e depois dividir por n. O detalhe é que é módulo, então você não vai encontrar nenhum valor negativo aí. Então lá dos valores que a gente encontrou, 2 mais 1 mais 2 mais 1 dividido por 4. 6 por 4 dá 1,5. Quer dizer então que o meu desvio médio, que seria um valor que indica a regularidade dos meus dados, deu apenas 1,5. E o que seria a variância? A variância é o nome dado ao valor correspondente à média aritmética dos quadrados dos desvios em relação à média. Esse aqui está mais relacionado à distância média de uma reta, se eu pudesse produzir uma reta, com os dados coletados. Então, seria mais ou menos quanto se afasta dessa reta cada um dos pontos analisados. Então, vamos olhar aqui. Quando eu falo na variância, eu estou falando do xi menos a média ao quadrado sobre n. Então, essa estatística revela o quão longe os valores se encontram do valor esperado. Então, o valor esperado está sobre a reta que a gente tem como teórica. Então, quando você constrói um gráfico, se você tem um ponto que se afasta muito dessa reta, você tem uma variância grande porque você esperava um valor e encontra um valor muito diferente desse valor apresentado com um ponto bem distante dessa reta. E o desvio padrão indica o grau de variação de um conjunto de elementos. Aí eu já falo de todos os pontos analisados. E aí dá para ver se a minha pesquisa ela foi homogênea ou não, ou se tem muitos pontos de discrepância do valor que é esperado para o valor que foi apresentado. Então, matematicamente, esse desvio padrão ele é dado como a raiz da minha variância. Lembrando que a variância nada mais é do que xi menos o módulo a média ao quadrado sobre n. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.